Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual, que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre a graça de poder ofertar generosamente. Esse é um assunto que muitos crentes não gostam de ouvir. Geralmente aqueles que não são ofertantes generosos. Existe também um trauma em falar sobre esse assunto, porque a comercialização da fé usa esses textos bíblicos, distorcendo-os na sua interpretação, com a motivação e o interesse de recolher recursos financeiros para si próprio. Não é o nosso caso. Não é o caso de Paulo. Presta atenção, irmãos. O diabo hoje, ele tenta obscurecer o nosso entendimento acerca desse assunto. Porque esse assunto está estabelecido por Deus, que é um assunto tão espiritual, que Ele deseja tanto nos dar, nos retribuir, nos abençoar, de forma abundante, de forma generosa. O que eu vejo, e que eu percebo na vida, nas famílias da igreja, muitas famílias estão sempre enrascadas financeiramente, cheias de dívidas, cheias de problemas, não consegue uma estabilidade do ponto de vista econômico e financeiro. E eu quero meditar com vocês nesse texto e quero apresentar alguns princípios espirituais que Paulo coloca aqui sobre ofertar de forma generosa. Steve Offren, ele diz assim, abre aspas, estou convencido de que o diabo fez com que o assunto da contribuição sofra resistência
e ressentimento entre o povo de Deus. Porque o diabo sabe que não há uma maneira de enriquecimento espiritual como o exercício da mordomia fiel. Nós precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida generosa. E eu concordo com o Isby quando ele diz que ofertar não é algo que fazemos, mas algo que somos. Que somos. É muito interessante, porque é impossível ser cristão sem ser uma pessoa doadora, generosa. João Bunha, ele diz: você não viveu ainda até que você tenha feito algo para alguém que nunca poderá recompensá-lo. O que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Houve uma grande fome na Judéia, nas igrejas da Judéia. E Paulo, então, ele faz uma campanha entre as igrejas para levantar recursos entre as igrejas, para enviar para esses crentes que estão passando necessidade lá na Judéia. E ele escreve aqui a igreja de Corinto, porque ele já havia instruído essa igreja há um ano atrás. E ele vai nos ensinar aqui, primeiro, eu queria que você fosse, por exemplo, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Graça concedida aqui significa que eu poder ajudar outras pessoas é uma graça, é um favor imerecido que Deus me dá. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É tão interessante que ele vai usar aí no capítulo 9, versículo 1, ele diz: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Veja que essa oferta que Paulo está levantando entre as igrejas, ele usa aí para assistência a favor dos santos. A palavra no grego, assistência, é a palavra diáconeo. Significa servir, abençoar a vida dos outros irmãos com a nossa generosidade, com as nossas ofertas. Vamos lá, vamos para o capítulo 6, ou para o verso 6. E eu quero, a partir desse verso 6, colocar aqui alguns princípios que Paulo vai usar. Princípios bíblicos para nos estimular a sermos generosos, a contribuirmos para ajudar o outro, para abençoar a vida do outro. Primeiro princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Vamos ler juntos o verso 6, o que é que diz aí? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também, e o que semeia com fartura. Então veja bem, irmãos, aqui está o princípio da proporção. E Paulo usa essa figura da colheita, é a lei da colheita. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele tem um campo, e ele tem a semente, se ele semear mais sementes, ele vai ter mais colheita. Aqui é muito interessante, porque nessa lei de semeadura, é necessário ter paciência, é necessário ter fé, é necessário esperar o tempo certo da colheita. Muitas vezes você abençoa a vida de uma pessoa com oferta, com ajuda, e essa pessoa futuramente vai trazer para a sua vida bênção, mas você semeou ali. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem sempre aquilo que nós semeamos, nós colhemos de imediato. Então aprenda isso.
Paulo está fazendo uma oferta para ajudar os pobres. Eu queria que você lesse comigo Provérbios 19, versículo 17. Provérbios 19, 17. Lê comigo bem forte. Quem ao Senhor, e este lhe paga o seu. Amém? É um investimento que você faz. Quem ajuda o pobre, quem ajuda os outros, empresta a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o provérbio que está dizendo. Em segundo lugar, o princípio da proporção, o princípio da semeadura e da colheita. O segundo princípio que Paulo vai nos ensinar está no versículo 7. Vamos ler juntos, versículo 7. Cada um contribua, não com tristeza, porque Deus ama. Então veja aqui tem um princípio da motivação, da intenção. Veja, por favor, no versículo 5 do capítulo 9. Veja bem, ele vai dizer no final: para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O que é generosidade? Eu vou dar 100 porque Deus vai me dar 1000. Você já notou que esse pessoal que comercializa a fé, eles usam dessa artimanha? Ao invés de eles estimular a generosidade, eles estimulam o quê? A avareza. Eu vou dar porque Deus vai me dar o dobro. Eu vou dar 100, depois vou... Não é assim não, meu filho. Veja aqui alguns detalhes nesse versículo. 4 detalhes. Primeiro, a generosidade é individual. Cada um. A responsabilidade é pessoal. A experiência é pessoal. Segundo, ela é deliberada. Segundo tiver proposto no coração. É você, no seu coração, que vai tomar essa decisão. Terceiro, ela é livre e espontânea, não com tristeza ou por necessidade. Presta atenção, irmãos. Uma semente plantada sob pressão de um líder espiritual não vai produzir frutos. Eu conheço histórias e mais histórias de pessoas que foram para essas igrejas que comercializam a fé e perderam tudo. Porque contribuíram não com a motivação correta, com a intenção correta. Estava querendo barganhar com Deus, estava querendo negociar com Deus. E Deus nos livre, né, da gente dizer, depois que eu vim para a igreja de Pinheiros, eu fiquei rico. A bênção está aqui nesse lugar. Não é assim. Não funciona assim. Por quê, irmãos? Porque a contribuição, a oferta que a gente faz, revela o que está dentro do nosso coração. E Deus avalia isso. Veja, no final do versículo 7, ele diz: porque Deus ama a quem dá com... Deus não ama o que é dado. Deus ama a quem dá. Quando Jesus avalia aqueles que estavam ofertando lá em Jerusalém, a oferta da viúva pobre, 2 moedas, foi muito mais significativo para Deus do que aqueles que estavam depositando grandes somas, porque eles estavam dando daquilo que sobrava. E aquela mulher deu em uma atitude de fé. Em uma atitude de fé. Então nós temos aí o princípio da semeadura e da colheita, o princípio da intenção. Versículo 8, o princípio da abundância. Princípio da abundância. Vamos ler juntos, versículo 8, bem forte. Deus pode abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundez. Que coisa linda. Se você observar nesse texto, Deus pode nos dar em abundância. É Deus que dá. É Deus que tira. É Deus que preserva. É Deus que restitui. Tudo que temos e somos vem de Deus. E nesse texto, Deus é o sujeito da ação. A fonte da abundância não é a oferta, é Deus. E é tão bonito, porque Paulo usa aqui o conceito de abundância para descrever o consolo de Deus, a graça de Deus, e a alegria e a generosidade abundantes. Veja no versículo 2 do capítulo 8. Veja que coisa linda isso aqui. O que diz o versículo 8, 2? Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua. Veja, Paulo está dizendo, esse povo da Macedônia é paupérrimo. Eles são pobres, mas eles são ricos em generosidade. Generosidade não tem nada a ver com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos. Paulo vai dizer que Deus pode nos dar em abundância, que Deus nos dá para termos sempre, sempre, nunca faltará a provisão de Deus na despensa de um crente generoso. Nem um crente generoso vai passar por situações de necessidade. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versos 25 e 26. Vamos ler bem forte na tela aqui. O que diz? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo, nem a sua descendência é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será o quê? Uma bênção. Deus nos dá sempre, segundo esse versículo aqui, mais do que nós precisamos. Até no peso. Se você é um crente gordo, é porque você está abençoado demais. Você está comendo demais, você tem comida demais. Eu me casei com 64 quilos, agora eu estou com 103. Pensa no homem abençoado. O amor engorda. Diz assim: em tudo, ampla suficiência. Indica mais do que precisamos em todas as áreas da nossa vida. Agora, Deus faz isso para quê? Veja aí no versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus abençoa você para que você possa abençoar os outros. Está lá o Salmo 67, abençoa-nos Deus, para que nós possamos abençoar os outros. Dá-nos riqueza, Senhor, dá-nos bênçãos, dá-nos prosperidade para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. E nós, irmãos, nós, como igreja, há uma bênção que nós vamos compartilhar, que só nós podemos compartilhar, que é a bênção do Evangelho. Em dezembro nós começamos aquela igreja lá em Londres. E já temos lá mais de 60 pessoas congregando. Pessoas dizem: pastor, nós estamos precisando de uma igreja aqui em Londres. E o pastor está todo empolgado. A igreja que nós plantamos na Sérvia, a igreja que começou na Itália, a igreja que está em Zurique, a igreja de Guiné-Bissau, nós construímos um templo-escola
para aquele povo que estava orando por 30 anos, pedindo a Deus que alguém olhasse para eles. Primeiro princípio, semeadura e da colheita. Segundo princípio, o princípio da motivação. Terceiro princípio, o princípio da abundância. O quarto princípio é uma promessa que Deus faz para os generosos. Veja para mim o versículo 10, por favor. Versos 10 e 11. Vamos lá, bem forte. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará vossa sementeira e multiplicará os frutos, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Veja, Deus que está fazendo essa promessa para mim e para você. Observe os verbos aí. Ora, aquele que dá. É Deus que dá. Ele dá, Ele aumenta, Ele multiplica. E quanto mais você é fiel no pouco, mais Deus vai colocando você no muito. É impressionante isso, irmãos. Deus aumentará o seu fruto de justiça. Quanto mais nós abençoamos distribuindo, mais Deus nos abençoa nos dando. Quanto mais a gente dá, mais Deus nos dá para a gente possa distribuir. Vocês estão entendendo ou não? A nossa igreja aqui é um exemplo vivo disso. Quem veio lá da rua lá, Fernão Dias, que está aqui, da igrejinha velha. Pronto. Quando eu cheguei aqui, a igreja mal podia pagar o meu salário. Tinha uma casa pastoral. E a gente não tinha nenhuma congregação. Tinha 30 mil em caixa, nós gastamos para fazer a reforma lá, para distribuir, derrubar aquelas salinhas que tinha lá na frente, trocar o forro da igreja, mudar a iluminação, que era uma iluminação fúnebre. Primeira vez que eu vi aqui em Pinheiros, eu quase ficava deprimido, porque era uma igreja escura. E a gente foi nessa batida. Quanto mais a gente arrecada, mais a gente distribui. Quanto mais arrecada, mais a gente distribui. Eu recebi o meu relatório do que eu recebi o ano passado, para fazer a declaração de imposto de renda. Quanto foi que eu recebi? Não vou dizer não, tá? Mas é menos de 1% do que a igreja arrecada. E a quantidade de gente que já foi abençoada através da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quantas igrejas foram plantadas, quantas vidas foram salvas, quantos templos foram construídos, quantas pessoas foram saciadas com cesta básica, com poço sendo furado. Agora, irmãos, vou terminar. O princípio dos resultados. Quando nós somos generosos, quais são os resultados da generosidade? Presta atenção. Primeira coisa que a generosidade causa é que Deus abençoa você mais. E você vai abençoar mais os outros. Veja no versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Então, primeiro, a palavra, esse serviço, a palavra serviço é liturgia. É como se fosse um culto, uma adoração. Ofertar é cultuar a Deus. E é tão bonito isso, irmãos, porque a gente supre a necessidade dos outros. Eu estive lá agora
em Campina Grande. E os seus irmãos não imaginam a gratidão que o povo da região tem por essa igreja. Querida testemunha. Foram vários e vários testemunhos. Pastor, a igreja furou um poço, a igreja fez isso, a igreja plantou a igreja fez... Meus irmãos, eu estava igual um artista de novela. Todo mundo batendo selfie. Todo mundo reconhecendo o amor dessa igreja. Que nós estamos ajudando gente que você não conhece. Você não conhece as pessoas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, os resultados. Você supre a necessidade dos outros. Segundo, gera gratidão a Deus. Veja aí. Mas também redunda em muitas, graças a Deus. Eu não sei se eu mandei o vídeo para vocês. No dia que o pessoal de Guiné-Bissau, eles souberam que a igreja de Pinheiros ia construir o templo, nós investimos 300 mil reais na construção do templo lá, em Guiné-Bissau. Eles estavam orando há 30 anos. Mas foi um samba do crioulo doido, porque é diferente do negócio aqui. Mas foi dança, com festa, com pulo, com louvor, com glórias a Deus. Deus respondeu às orações e nós somos o instrumento da resposta de Deus. Nós não queremos placa, nós não queremos... A generosidade provoca gratidão a Deus, glorifica a Deus. Também, vê o versículo 13 para mim. 9:13. Visto, vamos ler juntos? Visto, na prova dessa ministração, glorificam a Deus quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que atribuísse para eles e para todos. Presta atenção aqui, irmãos. Um fruto importantíssimo da generosidade é que a generosidade faz com que nós tenhamos coerência naquilo que nós pregamos e naquilo que nós fazemos. Tiago diz, chega um irmão precisando, você diz, meu irmão, Deus te abençoe, vou orar por você, e manda o cara embora. Irmãos, a igreja, ela só é igreja quando ela vive aquilo que ela prega. Quando ela encarna a mensagem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, vocês demonstraram nessa prática, nessa assistência, o que de fato vocês acreditam, vocês creem. Pastor, qual é o segredo de Deus estar abençoando a igreja de Pinheiros? Não tem segredo nenhum, nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer. Pronto. Não tem... Irmãos, a bênção de Deus não está na pessoa, não está na estratégia. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que quebranta o nosso coração, que coloca amor no nosso coração, generosidade no coração. A coerência daquilo que nós pregamos. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Por fim, versículo 14. Vamos ler juntos? Enquanto eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da abundante graça de Deus, que é em vós. Olha que coisa linda. Há um crescimento na comunhão da igreja. É tão bonito isso. Veja, eles oram por nós, eles têm afeto por nós, em virtude da superabundante graça de Deus que eles veem em nós. Que coisa linda isso aqui, Paulo está colocando. É que quando nós somos generosos, nós crescemos em comunhão. Nós aumentamos a nossa comunhão. Às vezes a gente quer aumentar a comunhão fazendo churrasco, fazendo pizza, e engordando mais. Engordando mais.
Se a gente gastasse menos com a gente e mais com os outros, a gente seria muito mais abençoado por Deus. Eu pedi a Deus: Senhor, me dê a unção do emagrecimento. Acelera o meu metabolismo, Senhor. Faz um milagre. Não, você tem que fechar a boca e fazer exercício. Essa é a unção. Como é que Paulo conclui, irmãos? Versículo 15. O que diz aí? Graças a Deus. Que dom inefável é esse? Jesus. O maior dom, o maior presente que nós recebemos foi Jesus ter sido dado por nós. Veja o que está em 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 9. Vamos ler bem forte esse versículo. Vamos lá? Pois conheceis a graça, que sendo rico se fez nos tornassem ricos. Preste atenção, não existe nenhum crente pobre. Todos nós somos ricos. Porque por causa do dom inefável que Deus nos deu, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Nós temos tudo, tudo. Então para de dizer que você não dá porque você não tem. Generosidade não é aquilo que nós fazemos. Generosidade é aquilo que nós somos. Amém? Então, seja generoso. Seja uma pessoa generosa. Faça um teste. Fazer o bem faz bem para a gente e faz bem para o outro. Amém?